Estamos aqui no Instituto Politécnico do município de Soio e nós estamos diante de um problema que assola os nossos adolescentes. Gravidez precoce são aqueles tipos de gravidez que acontecem com menores de idade. Percebes? Sim, esse tipo de gravidez praticamente são gravidezes indesejadas, são gravidez de menores. É uma gravidez indesejável a partir da fase da adolescência. Uma gravidez que não tem, bem dizer que não tem nada plano, não tem nada plano de nascer. E também uma mulher nascer com 9 a 13 anos é uma gravidez precoce. Gravidez que ninguém faz plano, acontece por acidente, posso dizer mais ou menos isso. Uma gravidez indesejável, a partir de 12 a 14. A faixa da adolescência, ela começa a partir daí dos seus 12 até aos seus 17 anos, porque a partir dos 18 anos vem aquela outra etapa, que é a etapa da juventude, em que a nossa Constituição fala sobre isso. E nos últimos anos temos vindo a observar a questão que tem a ver com as gravidez precoces. E isto, de tal maneira, tem abalado bastante a sociedade civil, tem abalado bastante as nossas famílias, quer a nível da própria construção familiar, tudo porque há aquele tabu que se fala da falta de informação, da falta da conversa relacionada à sexualidade a nível das famílias. Então, quando os adolescentes não têm esse conjunto de informação, acaba então trazendo uma desinformação. E nessa desinformação, as pessoas começam a encarar que a questão da sexualidade ela começa a ser olhada como uma questão de divertimento. E é aí que começam a surgir muitas gravidez precoces. 17 anos de idade. E quando eu estive grávida, o pai do meu bebê não aceitou no início. Disse que não, esse filho não é meu, não sei o quê. Ele não aceitou. Os meus pais me aconselhavam, mas eu não queria ouvir porque queria namorar. Depois disso, eles aceitaram, me ajudaram até que eu tive o bebê. Apesar do pai não aceitar, até agora ele nunca aceitou que o filho é dele, não assume, mas quem assume meu filho é a minha mãe e são os meus pais, falando bem. Estava grávida, eu pensei em tirar. Tive muitos planos de tirar, falei não quero nascer, meu Deus, não quero nascer, ainda sou criança, não quero ter filho, mas... Isto é isso, quem não tem life procura criar condições para ter uma vida melhor, para poder sustentar depois o que está para vir por trás, que são os filhos. Não podemos ter filhos sem termos condições, porque eles irão sofrer depois. Tá vendo? Devemos pensar no futuro, no amanhã, porque as crianças são o futuro do amanhã, então nós devemos investir para as crianças, para um futuro melhor. Para aqueles os adolescentes, menores de idade, que queiram namorar, devem ter mais cuidado. O uso de preservativo é obrigatório mesmo, para evitar esse tipo de acidentes como a gravidez precoce. A princípio, existem muitos fatores que influenciam a gravidez precoce, mas nós poderemos descrever aqui alguns. A falta de acompanhamento pode ser uma das causas, porque há pais que abandonam os filhos, não é? E os filhos abandonados não têm orientação, ninguém lhes ensina o que é certo, o que é errado. Vão aprendendo coisas na rua com outras pessoas e podem também cair neste fenômeno. Portanto, é necessário que cada pai seja responsável. Toda criança, nós sabemos que tem que ser educada e tem que ser acompanhada. E esse processo começa quando? Desde que a criança nasce. O processo de orientação, de acompanhamento, de educação, começa já desde que a criança nasce, no seio familiar. Por isso é que se diz que a família é o núcleo central e básico da sociedade. Por quê? Porque é onde nós aprendemos os valores. É onde nós começamos a ter a transmissão dos valores. E, portanto, se nós abandonarmos uma criança, essa criança vai crescendo à sorte, sem alimentação, sem afeto, sem carinho, sem apoio, sem nenhum acompanhamento, fica complicado. Pode mesmo cair neste fenômeno gravidez precoce, porque ninguém tem aquela paciência de a orientar. A adolescência é uma faixa etária, primeiro, de conflito. E é uma faixa etária de inclinação fácil a situações essas queira aquelas de agrado e como aquelas de não agrado.
Falando concretamente no que se refere à gravidez precoce na adolescência, traz repercussões, e fundamentalmente na aprendizagem, porque como pai, e todo um pai, tem ambições com o filho ou a filha, fundamentalmente. Estamos a falar de gravidez, e essa incidência não está só num adolescente ou na adolescente, mas, no entretanto, podemos fazer uma analogia aqui dos dois gêneros, porque também adolescentes há que engravidam antes de atingir a idade adulta, e também adolescentes há que são engravidadas, contraem uma gravidez antes de atingir a idade adulta. Consequências: a progressão no rendimento escolar não é aquele como um adolescente ou um adolescente que obedece aos ensinamentos dos pais, em que o momento em que deveria inclinar-se para a revisão, para o êxito da sua formação, não vai, no entretanto, propiciar nisso, porque nem sempre também, quando ocorre uma gravidez na adolescência, que as partes assumem, ou os pais do adolescente assumem, ou os pais do jovem que vem a engravidar uma adolescente assumem. Então, há um conjunto de fatores que intervêm quanto a esta gravidez que possa vir a surtir na adolescência. A jovem adolescente, se nós começarmos a falar por consequências sociais, nós podemos já descrever o baixo rendimento escolar. Uma criança a cuidar de outra criança não consegue estudar, não é? E isto também pode contribuir para uma taxa de analfabetismo, porque ela não vai conseguir ir à escola, tem que cuidar de outra criança. E depois, o complexo de inferioridade, que vai gerar a baixa estima, não é? O contrário de autoestima é a baixa estima. Por quê? Porque essa adolescente vai ver, ela é pequena, e a criar outra criança, e outras adolescentes que têm a mesma idade, não tendo filho, ela começa a ter aquele processo que nós chamamos de processo de exclusão social. Ela pode se excluir socialmente, não é? Ficar acanhada, com vergonha, porque gestou antecipadamente, quando devia fazê-lo com a idade certa. E, portanto, as consequências psicológicas também, ela pode ficar deprimida, pode ter também um trauma, não é, pós-parto. Tudo isso influencia. Adolescentes julgam que aquilo que assistem nas novelas é aquilo que acontece na vida real, quando as novelas são programas de ficção. São programas de ficção. Então, é preciso que, para redimir isso, é preciso que os pais tenham diálogos profundos, diálogos abertos com seus filhos, com suas filhas, para, no entretanto, falar dos riscos, para falar das desvantagens se contrair uma gravidez na adolescência. Porque, na verdade, isso aqui só impede o alcance dos objetivos, aqueles almejados por parte de um pai e até por parte do adolescente ou da adolescente. Muitas crianças com idade de escolaridade começam a desistir, já não estudam, porque acabaram por ter uma gravidez indesejada, uma gravidez que não vai de encontro com aquilo que eram as perspectivas deles, porque abusaram-se, porque não se preveniram. E para tal, nós aconselhamos de que as pessoas, enquanto forem adolescentes, para se evitar a gravidez precoce, deve-se fazer na abstinência total do sexo. Esse é o conselho que nós deixamos, no sentido de se evitar tantas gravidezes. Primeiro, nós não vamos aconselhar as crianças, vamos aconselhar mesmo pais encarregados de educação. Os pais encarregados de educação devem fazer o quê? Em primeiro lugar, devem ser pais sérios, porque quem cria é diferente de quem nasce. Nascer não é criar. Portanto, se eu já nasci, tenho que ter responsabilidade de saber acompanhar, não é? Orientar e cuidar. Porque uma criança, nós podemos lhe aconselhar agora, ela não vai entender, não é? A sociedade reeduca, a sociedade civil, os professores reeducam, não é? Reintegram, não educam e nem integram, não é? O processo de integração, o processo de educação está entregue, essa responsabilidade está entregue às famílias. Então, nós, a sociedade, temos a capacidade, temos a responsabilidade de reeducar. Portanto, primeiro vamos aconselhar os pais que devem transmitir os valores morais, éticos e cívicos aos adolescentes, às crianças, para que eles possam crescer já com estas virtudes. E depois, também podemos dar um conselho de que
Quando os pais encarregados de educação acompanharem palestras, não faltem, levem as crianças, levem as adolescentes ou os adolescentes para acompanharem palestras como gravidez precoce, a fuga à paternidade, o abandono familiar. Estes aspectos são importantes. Por quê? Uma vez que nós, os encarregados de educação, temos informações, se estivermos informados de tudo, nós conseguimos defender as nossas crianças. As crianças são indefesas. O que deixaria é que aprimorem pela formação. Esperar que atinja a vida adulta, porque é com a vida adulta que a pessoa tem noção do bom e do errado. Então, não acho lógico que as nossas filhas, que se encontram nesta faixa etária da adolescência, que aprimorem no sexo, porque não estão na idade para fazerem sexo. Primeiro, namorar podem. Namorar entende-se em diálogo, comunicação, abertura com aquela pessoa de confiança, mas relacionamento e envolvimento para depois contrair uma gravidez na adolescência, isso aqui aconselharia que não é preciso. É preciso amadurecimento, é preciso que esteja dentro. O que é isso uma gravidez? Estar preparado. E a preparação traduz-se na sua formação e que essa formação possa abrir portas para um emprego no futuro. Ouvimos detalhadamente vários conselhos acerca da gravidez precoce que tem assolado no município do Soio. Nas imagens esteve Francisco Pinga, repórter Antônio Sebastião Carlos, Zila TV, município do Soio.